bolsa de pesquisa e eu estudo esses problemas de você acessar de alguma forma a memória, essa memória traumática. O que a gente é capaz de lembrar, como a gente é capaz de lembrar e por que a gente é capaz de lembrar de algumas coisas e de outras não. Mesmo alguns acontecimentos traumáticos ou felizes a gente é capaz de lembrar e algumas vezes a gente não é capaz de lembrar. Nos Estados Unidos o pessoal estuda muito isso também na área da neurociência. Eu escrevi uma tese sobre literatura e matemática, e principalmente nas obras do Jorge Luiz Borges, do Jorge Perec e do Olipo. E eles sempre tiveram algumas incursões no misticismo judaico, mesmo no hebraico, na Cabala. E o Borges tem alguns textos, tem um texto muito famoso do Borges que se chama Shor Judio, que uma vez ele foi acusado de ser judeu e ele se sentiu muito honrado em ser judeu, e aí ele explica isso. Só que o Jorge Perec, que foi esse outro escritor que eu trabalhei no meu doutorado, ele perdeu os pais no Holocausto. Então a mãe foi mandada para Auschwitz e nunca mais se teve notícia. O pai ele foi para o fronte de guerra e morreu. E ele era uma criança de 6 anos, 5, 6 anos, que ele não era capaz de entender tudo o que tinha acontecido, mas também não era suficientemente jovem para não ter lembrança nenhuma. Então ele estava numa idade problemática, uma idade ele entende, mas não entende. E isso refletiu muito a obra dele. Ele é um escritor muito famoso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eles estão publicando as obras dele. Nos Estados Unidos, não, desculpa, na França. Eles estão publicando as obras dele aqui no Brasil, e ele sempre com esse mesmo problema de tentar entender esse trauma. Só que ele entende esse trauma através das restrições que ele se impõe para fazer literatura. Foi isso que eu estudei no meu doutorado. E no meu pós-doutorado eu fui mais para essa área do testemunho mesmo. E como entender principalmente esses testemunhos dessas crianças que tinham certa capacidade de entender o que tinha acontecido, mas não tinham completa capacidade de entender. Então são alguns escritores que se tornaram escritores, e eu fico estudando a obra deles. E também estudo as novas representações nessa era pós-testemunho, porque fatalmente, mais 5 anos que seja, todos os sobreviventes do Holocausto eles vão desaparecer. E o que vai sobrar disso, né? Como que a gente vai representar isso? A gente tem muitos arquivos, coisas muito importantes, muito diferentes, por exemplo, da Inquisição. Porque a Inquisição hoje a gente tem pouca coisa, né, que a gente recebeu. Então, é uma questão que o principal escritor, que é o que eu trabalho, que eu sou especialista, é o Jorge Perec, que teve esse problema e trabalhou. Tem o Federman também. E eu gosto também, acabei me envolvendo muito com literatura brasileira, comecei a ler alguns escritores brasileiros, judaicos, né? Clarice Lispector, ela tem um grande trabalho, que tem gente falando que existe alguma coisa de judaico na obra de Clarice Lispector, outros falam que não tem, né? Mas eu acho que o próprio fato dela sempre negar essa questão é uma afirmação de alguma forma, porque você está negando, né? Se você não se importasse com isso, você não ia fazer questão de negar, né? Se você pega alguma forma de literatura judaica, né, alguns autores, esse marco Auschwitz, ele pode ser um marco que seja uma forma de unir uma cultura, um povo tão diferente, que com várias leituras, com várias ritos, com várias coisas super diferentes, mas que em algum momento, quando se fala desse Auschwitz, né, quando eu falo em Auschwitz, eu falo dessa questão da catástrofe, né, não necessariamente o campo de concentração de extermínio Auschwitz, mas a questão da catástrofe, que a gente chama nos estudos de Shoah, que alguns estudiosos não gostam de usar o termo holocausto, porque o holocausto tem uma conotação pejorativa. Então o Philip Roth, sim, é muito interessante. Eu dialogo, né? Eu falo que esse personagem do meu livro não seria, ou seria muito próximo ao Alexander Portnoy.
Mas esse livro também eu tive, né, essa influência desse Perrin aqui, de alguma forma, que ele trabalha com alguma restrição, uma brincadeira que eu faço, que é, né, tudo que acontece com esse personagem, ele tem que ter um paralelo com a literatura. Então nada que acontece com ele é por acaso, e nada que acontece com ele é inédito, né? Eu acho que o que eu jogo por terra é essa coisa da gente se achar demasiadamente especial, né? Não, esse maior amor só aconteceu comigo, essa maior dor só aconteceu comigo. Não, isso tudo já aconteceu na literatura, em literaturas, né? Grandes literaturas. Então cada capítulo, tem um capítulo que foi muito contestado, muito complicado, que esse personagem não gosta de algumas pessoas, né, que ele fala. E na verdade isso o Dante fez, né? Ele criou os círculos do inferno para colocar as pessoas que ele não gostava. E esse capítulo, inclusive, ele fala sobre Dante bem sutilmente, mas ele coloca um monte de gente que ele não gosta nos anéis, né, nos círculos do inferno. Então todo capítulo tem alguma coisa com a literatura. O Proust, por exemplo, ele aparece a todo momento, essa questão da memória. Tem algumas partes do Proust. O Joyce, por exemplo, né, sobre o artista, né, eu invoco muito, e no final, né, a conclusão desse livro é a conclusão do Retrato de Artista quando jovem. Alguns percebem, outros não, mas há uma confluência. Mesmo o Finnegan's Wake aparece muito, aparece Borges o tempo todo, né, com essas citações, aparece muito do misticismo judaico, né, a questão do Dibuk, que eu trabalho bastante. Então, eu acho que essa coisa de literatura e vida está muito fechado, né, nesse livro. E é uma questão também que eu trabalhei no meu doutorado, que eu acho que quanto mais de literatura você conhece, né, mais você é capaz de receber algum tipo de obra. No caso essa, por exemplo, tem muita gente que me escreve: nossa, adorei as questões do Proust, só que não conhece nada do Joyce, por exemplo. Então perdeu tudo do Joyce. E eu acho isso fantástico, né? O Borges, por exemplo, que é um dos meus escritores favoritos, eu escrevi uma tese sobre Borges, inúmeros artigos sobre Borges, mas quanto mais eu leio Borges, ou quanto mais eu leio o que está da literatura universal, mais eu descubro Borges com o tempo, né? Depois do tempo, depois eu leio alguma coisa e falo: pô, o Borges já falou sobre isso. E o que eu queria fazer com o meu livro era isso. Não sei, daqui 5, 10 anos as pessoas peguem um livro do Borges ou do Perrin e falam: não, eu já li sobre isso, agora eu entendi uma brincadeira que o Antiterapias fez. E eu acho que isso é da minha forma de pensar a beleza da literatura. O Evandro falou exatamente isso lá quando ele veio falar com a gente. Exatamente isso. É engraçado. Outros exemplos. Você acha que o autor, quando escreve, ele está referindo a própria, de uma forma ou de outra, ele se refere à própria literatura e à experiência que ele tem dentro da literatura? Sim, eu acredito que se é uma obra autobiográfica, biográfica, ou uma autoficção, você não tem como fugir da sua capacidade de ler, né? da sua rede de leitura, né? Tudo que você leu, você absorveu de alguma forma, mesmo se é uma obra autobiográfica, biográfica, ou uma autoficção, você não tem como fugir da sua capacidade de ler, né? da sua rede de leitura, né? Tudo que você leu, você absorveu de alguma forma, mesmo que a questão da memória, mesmo as coisas que você não gostou, as coisas que você, né, que estão de alguma forma veladas, isso tudo aparece na sua literatura. E eu acho que isso é maravilhoso, essa questão, né? E por que eu me lembro de alguma coisa e por que eu não me lembro de alguma coisa? Nesse caso, no livro eu conto um caso bem legal que fazendo essa referência ao Proust, eu tive esse meu momento da Madeleine, né, e vi lá, por exemplo, minhas cadernetas escolares quando eu era criança, e eu não me lembrava de nenhuma nota. A única nota que eu me lembrava foi a nota rasurada, que foi quando eu perdi média em hebraico. Olha. E aquilo me deu uma vergonha tão grande que eu rasurei, apaguei na época liquid paper, né, que era aquele apagador de caneta.
E era a única nota que eu me lembrava. Então é uma questão interessante. O que eu quis apagar foi a única coisa que eu não apaguei. Isso acontece, né? Isso numa coisa assim, muito pequena, pensando na questão do trauma. Eles imaginam grandes traumas e grandes questões. Será que se você apagar, né, se você quiser apagar aquele momento, você vai se lembrar dele depois ou não vai se lembrar dele depois? Ou aquilo vai refletir no seu corpo, né? Por exemplo, a Tatiana fala muito bem disso, né, da questão do corpo. Mesmo Ricardo, Lises, eles falam muito bem dessa questão de como, exatamente, de como aquilo reflete no corpo, na dor. O Kafka faz isso muito bem, né? O Kafka se transforma, né? Escreve essas coisas fantásticas, né? No sentido, porque é uma coisa que está invadindo o corpo. Eu no meu último capítulo desse livro, né, que eu escrevo, que eu falo que é o pós-fácil, né, o autor, né, acho que é o que plagia a ficção, eu falo exatamente isso, que enquanto você está escrevendo, você tem um autor, né, que morre junto com o fim do livro, que aí no momento que o livro acaba, outro autor é criado, outros leitores são criados, outras pessoas reinventam a todo momento a literatura, a sua literatura, a crítica literária, né? Acho que um dos escritores mais fantásticos, que é o meu maior de todos, é o Guimarães Rosa, né? O Grande Sertão Veredas. Quantas leituras você pode fazer daquilo? Quanto mais você souber sobre aquilo, mais línguas, né? Eu até falei no bate-papo lá no Prêmio São Paulo, que o Guimarães Rosa, ele tinha uma síndrome que chama síndrome de Pentecostes, que as crianças, quando elas nascem, elas são capazes de receber muitas línguas diferentes, né? Se você ensinar um inglês, um francês, um italiano para uma criança, ela é capaz, por causa acho que chama plasticidade neuronal. E as pessoas perdem isso normalmente. E existem raríssimas exceções de pessoas que não perdem. O Guimarães Rosa era uma delas, e ele era capaz de aprender línguas novas em semanas, e ele estudava a cultura de um povo através da língua. Então ele não se importava em aprender, por exemplo, português, que é o que a gente fala hoje, ou inglês. Ele era preocupado em entender as origens do inglês, quais línguas que deram origem ao português, ao inglês, ao português, ao francês. Então ele falava mais de 30, 40 línguas, e ele estudava. Então, você imagina a dificuldade da crítica em entender isso. Porque, primeiro, você não é capaz de entender todas as línguas. Segundo, mesmo que exista um especialista no persa, ele tem que saber tantas outras coisas para entender. E eu acho que isso é um livro que perpetua, né? O que a gente está falando, que 30, 40 anos, esse livro vai ser eterno, né? Que eu acho que a grande questão da crítica é o tempo também, né? O tempo é muito importante. Então, acho maravilhoso.